Eliane, eu cheguei, mulher, demorei, mas cheguei pra falar de ti. Quem conhece uma Eliane, marque e compartilhe com ela. Gente, primeiramente, eu imagino Eliane, aquela mulher autêntica, personalidade forte, mulher que gosta de ficar no seu canto, mulher que gosta de fazer uma comida maravilhosa, uma mulher que gosta de cuidar da família. Isso é uma mulher, Eliane, tá, gente? Solteira, Eliane, eu imagino que gosta, mas é recatada ainda, merece o respeito, gosta de dar o respeito. Isso é Eliane de verdade. Agora eu vou falar como é que é ela. Vamos! Vamos mostrar quem é Eliane de verdade. São poderosas, gente. O seu autoestima é a melhor coisa que tem, Eliane. Costuma isso ajudar muito Eliane na vida. São gentil, onde chega Eliane fala boa tarde, bom dia. São pessoa receptiva, adora ser receptiva e mostrar que ela é gentil. Essa é Eliane, tá, meu amor? São sérias, pessoas que onde estão focadas em alguma coisa, no trabalho, gostam de focar. Eliane tá fazendo o quê? Eu falei, espera aí, moleque, tô focada no meu trabalho, não vem me atrapalhar não. Eliane é desse tipo, é desse nível. São focada demais, meu amor. Sorri no momento certo, não é ficar de palhaçada, igual vereador, ficar sorrindo pra todo mundo, não. É a personalidade dela. Tem jeito de nojenta pra você que você não conhece ela, mas é o jeito dela. Quando você virar amigo dela, você vai ver, Eliane, gente, queria te falar uma coisa. Falei, fala, mulher. Mulher, eu pensava que tu era nojenta, chata, egoísta, metida, invejosa, mas tu não é nada disso, porque você não conhece ela, meu amor. Então começa a conhecer a Eliane, que não tem nada disso que você tá pensando, tá? Isso aí, tá, gente? Não é de abandonar ninguém. É uma pessoa que fecha, uma pessoa que tá junto com a família, é um elo forte, é uma pessoa que vai fechar contigo, dar conselho, conselheira. É uma pessoa maravilhosa, gente. É Eliane, tá, gente? Ela apenas se afasta, gente, quando não faz diferença. Gente, a Eliane odeia quando percebe que tá incomodando, que tá fazendo indiferença. Ela já sai logo. Eu falei assim, ó, não é lugar pra mim. Eu falei, calma, Eliane, vamos ficar aqui na festa. Não, amiga, eu não senti a presença boa, o clima não tá ruim. O santo dela é muito forte. Então ela percebe algo que está dando negativo e ela percebe algo que pode dar certo. Então é muito intuitiva, ela pensa muito, fala, gente, hoje vai ser legal aqui. Ela já percebe, o santo dela já recebe isso. Fala, Eliane, é isso, é parabéns, maravilhosa e poderosa. São assim, dá amor pra quem merece. Eliane é muito recíproca. Se você receber ela bem, ela vai te receber bem. Se você receber ela mal, ela vai te receber mal. É desse tipo, a bicha é geniosa. São geniosas e fortes. Mas parabéns, tem que ser assim, não, senão os outros pisam na gente. E pisar Eliane, meu, nunca que tu vai conseguir. Porque as bichas são fortíssimas, tá, meu amor? São desse jeito. Silêncio pra quem mostra ignorância. Você falou ignorância com a Eliane, ela não vai te responder, meu amor, porque ela não responde. Ela age. É desse tipo. Então ela pensa antes, com a cabeça fria, antes de a gente fazer alguma merda. Porque ela pensa antes de fazer, tá, meu amor? Então ela não responde, finge que saiu. É igual bala perdida no Rio de Janeiro. Já estamos acostumados. Entra pelo ouvido e sai pelo outro. É desse tipo Eliane, meu amor. É carinho pra quem conquista. Quem conquista Eliane, meu amor, você vai ter carinho, vai ter fidelidade. Uma pessoa que vai fechar contigo, uma pessoa que tem amor ao próximo. Essa é Eliane de verdade, tá, gente? É organizada, não gosta de nada de bagunça, gosta de chegar em casa, ver a casa limpa. Você, o marido, acaba de levantar, levanta, homem. Deixa o pé sujo em cima do sofá. Ela vai falar isso todo dia. A primeira coisa que ela olha no pé do homem quando é casada é o pé do homem. É a primeira coisa. A Eliane chegou em casa, olhou pro pé do homem. Põe esse pé sujo dentro do sofá, moço. Dá pra você tomar banho? É desse tipo. Isso, Eliane é desse jeito. Não tem medo de enfrentar a vida, como costuma, já nasceu já enfrentando. Esse é o sinônimo dela, tá, meu amor? Então Eliane é desse tipo. Miguel, sai daí. É isso aí, meu amor. Vambora pra Eliane de novo, gente. Líder corajosa, não tem medo de nada. Enfrenta, como eu já falei, a vida. Sou independente, odeia depender dos outros. Eliane, gente, casada, ela prefere, qualquer coisa do relacionamento, ela prefere ficar solteira, se for o caso. Porque elas são independentes. Tem vezes que ela age sem pensar, mas é um momento que ela perde um pouco de estabilidade da cabeça dela. Então, Eliane, calma, para e pensa antes de fazer alguma besteira, tá, gente? Pode parecer um lado agressivo, mas é normal. Ela dá uma patadinha, é o lado super normal de Eliane, tá, gente? Então, fala tudo na cara. Ela não tem esse negócio de mimimi, vai chamar você, vem cá, por que você tá falando da minha vida? Ah, na minha vida, tá passando agora no jornal.
É porque você tá comentando da minha vida, eu não dei matéria nenhuma no jornal, eu não fiz matéria nenhuma no Meia Hora, não fiz não, matéria nenhuma em nenhum jornal do Brasil. Por que você tá falando da minha vida? Chama você na escolha e fala. Relacionamento, gente, são autênticas, com personalidade própria, então você tem que aguentar, Eliane. Não é aguentar de mal forma, mas aguentar de uma forma que você entenda ela de verdade. Eliane são autênticas, são independentes, então para você ter uma Eliane do seu lado, você tem que ser um homem superior a ela. Se for menos, meu amor, não vai dar certo, tá, gente? Costuma ter um relacionamento intenso, mas nunca pense que ela está fazendo ela de boba, porque isso acaba com o relacionamento com a Eliane, tá, gente? Ela gosta de sentir segurança, ela gosta de sentir amada, ela gosta de sentir presença que tá em casa, ela gosta de sentir que você elogia a comida dela, que eu vejo, olha o seu cabelo, é desse tipo, Eliane. Não deixe ela contrariada para arrumar confusão em casa. Tudo que ela falar, você fala, tá, amor, você pode estar certa sim, mas vou verificar isso aí. Mas não fale assim, não, você tá errada, você vai arrumar uma briga dentro de casa por semana, porque ela fica resmungando isso aí, ó, por dia. Então, relacionamento com a Eliane é isso, é intenso, são pessoas que gostam de criar expectativa, sonho, construir. Isso é Eliane. Na amizade, meu amor, Eliane são muito intensa, costuma acreditar nos corações das pessoas e acaba se prejudicando. E isso machuca muito a Eliane, que ela acredita muito nas amizades, mas ela é aí que ela freia. Então, para conquistar a amizade da Eliane, você tem que ter a confiança dela. Aí você tendo a confiança dela, ela te dá a confiança e acaba você machucando ela e ela acaba se retraindo mais ainda. Mas a Eliane é uma ótima pessoa, uma ótima companhia, uma ótima mulher, é uma ótima... tudo! Eliane são 10. Parabéns pra ti, amiga. Vamos arrasar nesse nome. Marque e compartilha com ela. Essa é a Eliane que eu pude falar um pouco dela.